Rafael Malagoli, obrigada pela sua presença. Eu vou pedir, então, para que a gente comece esse bate-papo com você se apresentando, dizendo um pouco mais sobre você e sobre a Bioma For Me. Tá ótimo. Bom, eu sou o Rafael Malagoli, já estou no mercado de medicina diagnóstica há mais de 20 anos, venho da área de oncologia, mas trabalho com medicina diagnóstica hoje, do ponto de vista genético, né? Eu sou cientista de formação, sou um biologista molecular, fiz meu mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, fiz meu doutorado nessa mesma universidade, em associação com a Faculdade de Medicina da Universidade de Londres, na Inglaterra. Depois eu fiz um pós-doutorado, um período pós-doutoral na Universidade de Hamburgo, na Alemanha, e trabalho aqui, fundei a Bioma já em 2018, e desde então a gente vem aí em franco crescimento e ampliação do nosso portfólio de produtos, para atender as mais diversas necessidades aí de diagnóstico, de definição de valor, de prognóstico, né, e de valores preditivos de definição terapêutica para os pacientes. E vocês fazem um estudo muito interessante e novo, né, uma área nova na medicina, né, que é o estudo da microbiota intestinal a partir do sequenciamento genético. Explica para a gente o que é isso. Tá ótimo. Bom, nós somos a primeira empresa a prover esse tipo de teste no Brasil. Então, o que a gente faz a gente pega uma pequena amostra de fezes dos pacientes, a gente extrai todo o material genético que tem naquela amostra, que é o material genético principalmente das bactérias que ali habitam, tem outros micro-organismos, tem material genético do próprio doador, mas a gente está olhando para aquele material genético das bactérias, que a gente separa, e a gente consegue, então, fazer um sequenciamento, ou seja, a gente identifica a gente identifica todo o material genético das bactérias que estão ali naquela amostra. Depois disso, com esse material genético identificado, a gente faz aquela taxonomização, que é o que? Lá da escola, classificar em reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Todo mundo lembra do reficofage, lá de biologia. Então, quando a gente chega lá no nível de espécie, eu consigo separar as diferentes espécies bacterianas que tem naquela microbiota, né? No que a gente chamava antes de flora intestinal, né? Então, a gente consegue identificar quais são as diferentes espécies que nos habitam. Quais são as diferentes espécies que nos habitam, que estão morando no meu intestino? São essas, né? A gente consegue. E cada um tem a sua microbiota diferente. Você, Renata, tem a sua microbiota, eu tenho a minha, e é como se fosse uma impressão digital. Ninguém tem duas microbiotas iguais. E as nossas microbiotas nos acompanham mais ou menos de forma plástica e perene ao longo da vida. Quando a gente muda o estilo de vida, a nossa microbiota aumenta uma população, diminui a outra, mas, de modo geral, aquela proporção de população de diferentes espécies da nossa microbiota nos acompanha ao longo da vida. E isso nos coloca em diversas situações de saúde ou de doença. Então, eventualmente, a gente encontra populações de algumas bactérias específicas que estão super aumentadas em algum paciente, que leva esse paciente a algumas doenças inflamatórias, as doenças inflamatórias intestinais, uma série delas, inflamações sistêmicas, eventualmente manifestações cutâneas, autoimunes, como as dermatites atópicas, psoríases, algumas urticárias, pacientes, a gente já sabe que microbiota intestinal em desbalanço, que é a famosa disbiose, né, pode levar paciente a fenômenos de ansiedade, de depressão, as situações psíquicas que a gente encontra comumente hoje com mais frequência, pacientes, todos os sintomas gastrointestinais, né, pacientes com gastrite, pacientes com alergias diversas, a gente consegue ajudar muito, as inflamações, as doenças autoimunes em geral. Então, aquele paciente constipado, paciente que tem diarreias em excesso, paciente que tem muitos gases, paciente que tem halitose,
famoso vácuo, né? Então, ou seja, a gente consegue regular, então, a parte metabólica do paciente, a gente consegue regular a parte, as sinalizações imunológicas, as respostas imunes inflamatórias, né? A gente consegue regular a produção de neurotransmissores para ajudar em doenças que estão relacionadas à produção de neurotransmissores, como a ansiedade e depressão, que a gente acabou de falar. Então, hoje a gente sabe da relação importante que a composição dessa microbiota de cada um tem com as mais diversas situações de saúde ou de doença. E a parte mais interessante do estudo da microbiota é que, diferentemente do estudo genético, que a sua genética você não consegue alterar. A sua genética, você nasceu com ela, você vai morrer com ela. A microbiota, não. A gente consegue modular. Então, quando a gente olha para a microbiota do paciente, a gente sabe quais são as populações que estão ali altamente presentes e que estão relacionadas com os sintomas daquele paciente. E a gente consegue desenhar um tratamento específico, feito somente para aquele paciente, que vai diminuir a representatividade daquelas bactérias que a gente quer diminuir, aumentar a representatividade daquelas outras que a gente quer aumentar, e que vai culminar com alívio de sintoma. Se é uma doença crônica, por exemplo, aumentar o tempo de remissão, ou seja, o tempo em que o paciente está livre dessa doença, diminuir a quantidade de fases agudas, né? E quando o paciente tem fase aguda, ter uma fase aguda menos intensa em termos de sintoma, ou às vezes tem efeito curativo, depende do que a gente está falando. Então, a gente consegue agir de forma que a gente chama, pegando emprestado do inglês, tailor-made, né? Desenhado para cada paciente a partir do estudo detalhado da sua microbiota intestinal. Isso, sob medida, né? Sob medida. E aí, esses sintomas que você listou, Rafael, são os mais comuns que levam o paciente a procurar esse tipo de exame, né? Como ele chega até a Biomaform? É o médico que indica? Qual médico indica? Isso, normalmente o médico indica, ou o nutricionista também indica. Então, todas as especialidades médicas hoje indicam o nosso teste, porque a gente consegue atender os mais diversos sintomas. Então, o dermatologista manda o paciente que tem sintomas dermatológicos, o psiquiatra manda o paciente que tem sintomas psiquiátricos, o pediatra manda muita criança, porque às vezes você tem crianças que são constipadas, ou seja, tem dificuldade, criança que tem dificuldade de fazer cocô, a criança que tem diarreias incontinentes frequentes. Então, a gente consegue ajudar. Então, o pediatra manda muito, ginecologista manda muito, porque a gente consegue regular a questão de saúde da mulher, por exemplo, aquelas candidíases, vaginoses de repetição, infecções urinárias de repetição, a gente consegue ajudar muito com a modulação da microbiota. O geriatra, eu falei para os idosos, então, aumentar a diversidade bacteriana, que você melhora condições de imunidade no idoso de forma muito significativa. Então, geriatras também mandam muito, os reumatologistas mandam muito, principalmente por causa de pacientes com questões autoimunes, a gente consegue ajudar muito também esses pacientes, nutrólogos, médicos, nutrólogos e nutricionistas, né, que mandam para a gente, porque a gente consegue elaborar melhor condutas dietéticas que vão ter efeitos de forma, ajudar o crescimento de bactérias específicas a partir de determinada dieta. Então, vão ajudar muito esses pacientes também. Médicos do esporte também direcionam muitos pacientes para a gente consegue ajudar muitos atletas. A gente hoje está fazendo um trabalho interessante, iniciamos agora um projeto no Centro Paralímpico daqui de São Paulo, para ajudar esses atletas que vão para as Olimpíadas de Paris 2024 agora, com uma microbiota melhorada, você consegue melhorar o rendimento desses atletas no esporte. Então, as mais diversas especialidades nos procuram aqui. E aí, já que esse mapeamento depois vai ajudar o tratamento, é necessário, então, que se refaça o exame de tempos em tempos, como um check-up mesmo intestinal?
Aham. Eu costumo dizer o seguinte, embora eu venda testes, mas eu não gosto de vender teste à toa. Uhum. A gente precisa ajudar o paciente. Então, a minha resposta é sempre a seguinte: o paciente melhorou clinicamente, não precisa refazer teste nenhum. Tá. Então, lá na frente, o paciente recidivou, melhorou durante um tempo e recidivou lá na frente. Opa, vamos repetir o exame e vamos redesenhar um novo tratamento? Pode fazer Uhum. sentido para aquele paciente. Então, o paciente que ele teve uma sintomatologia, apresentou algum sintoma, trouxe, a gente conseguiu ajudar. Se ele recidivou, refaz. Se ele está bem clinicamente, enquanto ele estiver bem clinicamente, não refaça. Que a grande maioria dos pacientes ficam bem de forma perene e não voltam para refazer exame. Falando do teste em si, eu estava vendo o site da Bioma for Me e ele é muito fácil de fazer, o paciente faz em casa, não é isso? Isso, o paciente Ah, faz em casa, correto. ele recebe o kit em casa, ele mesmo coleta seu próprio exame, devolve para a gente faz o teste, manda o resultado para ele, também para o profissional de saúde que o recomenda, que prescreveu, para que quando ele passe em retorno com o profissional de saúde, seja qualquer uma das especialidades médicas ou nutricionista, o profissional de saúde já tenha o exame em mãos, já tenha estudado o exame dele e possa elaborar uma conduta terapêutica, qualquer que seja, da melhor forma possível para esse paciente. Agora, outro assunto que está bastante em voga, né, de saúde intestinal, é da hipersensibilidade alimentar, não é isso? E aí, Exatamente. existe um exame só para isso. Tem um exame só para isso. E é muito interessante, porque os dois exames juntos, eu acho que a gente consegue olhar com um microscópio eletrônico, assim, fazendo uma analogia, para o metabolismo do paciente. O exame de hipersensibilidade alimentar é um exame em que a gente olha para uma quantidade grande de diferentes alimentos, ou seja, a gente tem lá 54 alimentos, ou 108 alimentos, ou 216 alimentos, em que a gente olha para a reação desse paciente quando ele entra em contato com esse alimento. Não é alergia, é diferente disso. Alergia, eu gosto de dar o exemplo da alergia a camarão. Quem não tem, ou quem tem, ou já viu alguém com alergia a camarão, sabe que aquilo é alergia. Se você pôs na boca, na hora, você vai empurrar, você vai ter uma manifestação cutânea, você vai ter dificuldade de respiração, você vai ficar vermelho. É imediato, né? É imediato e é visível. Você ali, tá feito o diagnóstico, não precisa nem levar no médico para saber. Claro que depois precisa levar para conduzir, né? Mas, assim, você vê que é uma alergia. Então, é diferente. A hipersensibilidade, o teste de hipersensibilidade alimentar, primeiro, a alergia, ela é mediada por um tipo de anticorpo que a gente chama de IgE. No caso da hipersensibilidade alimentar, não é o IgE, é um outro tipo de anticorpo produzido chamado IgG. Esse anticorpo, quando a gente produz excesso de IgG em contato com determinado alimento, determinado produto que a gente está investigando, esse excesso de IgG produzido pode levar a um sintoma inespecífico. Então, é de difícil diagnóstico. Por isso que o teste é interessante e vai ajudar o paciente. Por que é de difícil diagnóstico? Vamos supor, você tem uma hipersensibilidade à clara de ovo ou a um tipo de castanha, por exemplo. Você come hoje, você não vai ter nada agora, você não vai ficar vermelho, você não vai ter nada na sua boca, nos seus olhos, está tudo normal. Depois, amanhã, você pode ter uma enxaqueca. Depois de 2 dias, você pode ter, nem teve enxaqueca, depois de um dia você pode ter uma diarreia. Então, você vai ter uma manifestação completamente inespecífica, ou seja, a gente não consegue, de forma óbvia, ligar causa-consequência, é difícil. Além daquele alimento, você comeu uma série de outras coisas. E tardia, né? Exatamente isso, dias depois, né? E ainda é tardia. Além de ser inespecífica, é tardia. Então, ou seja, primeiro, não é mediada por IgE, é mediada por IgG. Segundo, é tardio. E terceiro, é inespecífico. Então, quando o paciente comeu a gente citou uma castanha, por exemplo. Ele comeu a castanha, mas ele comeu mais um monte de outras coisas hoje, um monte de outras coisas amanhã. Como ele vai saber o que é que ele comeu para ele ter aquela enxaqueca no dia seguinte à noite, antes de deitar? É difícil.
Então, por isso, o exame, o teste, vai nos ajudar a diagnosticar e tirar aquele alimento da dieta do paciente. E aí, normalmente, por exemplo, quando o paciente faz o teste de 216 alimentos, com certeza ali tem o que normalmente a gente come no dia a dia. Quando algum daqueles alimentos acusa uma quantidade alta de IgG, no caso a castanha, a gente está dando como exemplo, o médico tira, ou o nutricionista tira aquilo da alimentação do paciente, ele deixa de apresentar sintoma. Então, o método nos ajuda muito a identificar. Quando a gente associa esse teste, inclusive, com a microbiota intestinal, ainda fica melhor ainda, porque a gente consegue, se a gente não detecta hipersensibilidade, a gente consegue detectar, eventualmente, algum processo de desbiose que está levando esse paciente a algum sintoma. Ou ao contrário, às vezes a gente encontra uma microbiota bastante equilibrada, mas encontra uma hipersensibilidade em algum alimento, e aí a gente consegue agir de fato na causa. E esses dois testes, né, e o trabalho que vocês estão fazendo é muito legal porque vai em encontro do que a gente está falando de medicina personalizada, né? Você ter uma identificação sobre você, paciente, sua situação ali naquele momento para o melhor tratamento. Claro, depois, né, vai dessensibilizar, não é que não vai poder comer nunca mais, não é isso? A sensibilidade é diferente da alergia nesse sentido, mas ele vai entender os sintomas que estão sendo causados por questões alimentares, não é isso? É exatamente isso. E existem várias formas de dessensibilização, várias técnicas, você tira por um tempo, reintroduz em seguida. Então, tem várias formas de você olhar para isso do ponto de vista de conduta terapêutica, que cada profissional de saúde vai fazer como achar mais adequado com esse paciente, mas você consegue melhorar muito a qualidade de vida do paciente, não é? O paciente que passa mal, que tem essas enxaquecas, que tem diarreias, que tem constipação, que tem algum tipo de manifestação por causa de hipersensibilidade, a vida fica muito difícil. Não pode sair para jantar com a namorada, não pode. Então, assim, a gente precisa entender essas coisas para melhorar a nossa qualidade de vida. E esse é o propósito aqui da Bioma, melhorar a qualidade de vida de todos nós, que agora vamos viver 100 anos, né? Então, tem que viver legal, né? Não dá para viver mais ou menos. Agora, voltando um pouco na questão da microbiota, eu queria entender e reforçar qual que é a diferença de fazer o sequenciamento genético e outros tipos de testes que já existem. Bom, o sequenciamento genético, a gente vai olhar para o sequenciamento genético da microbiota intestinal, a gente vai olhar para todo o conteúdo de bactérias que habitam o nosso intestino, a gente vai conseguir modular essas bactérias, colocar bactérias que a gente quer que tenha lá, diminuir a quantidade de bactérias que a gente quer que saia de lá, e com isso a gente vai conseguir tirar esse paciente daquele sintoma do qual ele se queixa, né? E trazer esse paciente para uma condição melhor de saúde. Inclusive, a gente consegue predizer o aparecimento de doenças futuras, de acordo com a assinatura microbiana que esse paciente apresenta, e prevenir que esse paciente venha a apresentar. A gente não consegue garantir que esse paciente não vai apresentar essa doença, mas a gente consegue retardar o aparecimento, diminuir a intensidade, né? Então, tudo isso a gente consegue fazer. Então, é super importante. Existem outros testes, inclusive de microbiota intestinal, mas que esses outros testes muitas vezes podem não conseguir ajudar na elaboração da conduta terapêutica como a gente consegue. Antigamente, esses testes eram feitos até fora do país, não era isso? Tinha que mandar a amostra lá, demorava. Hoje em dia não tem mais nada disso, né? Queria que você falasse um pouco, Rafael, da importância de ter parceiros aqui que ajudam a distribuição dos kits nacionais. Esse é um ponto importantíssimo, né? A gente fazer no Brasil tem vários pontos positivos. O primeiro, tempo de entrega. Então, resultado. Às vezes o paciente está sofrendo com sintoma. Então, antes demorava 2 meses para mandar para fora do Brasil, para sequenciar, para devolver o resultado e tal. A gente faz aqui, hoje a gente entrega em 15 dias. Então, esse é um ponto muito importante. O segundo ponto,
qual é a nossa realidade brasileira de alimentação, de estilo de vida, que não é entendido nos Estados Unidos e na Europa. O entendimento de o que é a microbiota do brasileiro é do brasileiro. Não tem ninguém lá estudando microbiota brasileira. Nós estamos. Então, quando a gente compara os nossos achados com o nosso legado de sequenciamento aqui dentro da empresa, aqui na Bioma a gente já sequenciou mais de 15 mil microbiotas intestinais. Então, a gente tem um banco de dados aqui gigantesco que nos mostra a realidade sobre a microbiota brasileira. Eu não tenho que comparar a microbiota do meu paciente que eu sequenciei aqui hoje com o que é a microbiota americana ou com o que é a microbiota europeia, porque não vai fazer o menor sentido. Eu não consigo nem ajudar esse paciente. Né? A realidade da nossa microbiota é outra. Terceiro, quando a gente elabora a conduta terapêutica e sugere e faz sugestões de conduta dietética, eu tenho que sugerir aquilo que o meu paciente vai comprar no Brasil, vai conseguir consumir no Brasil. Eu não posso mandar para um laboratório de fora que ele vai mandar comprar um produto que tem só nos Estados Unidos, uma fruta que tem lá, uma fibra que tem lá, uma coisa. Então, a fazer dentro da nossa realidade é muito importante. E terceiro, porque a gente tem que estimular, sim, as empresas brasileiras, o conhecimento brasileiro, o profissional de saúde que conduz o paciente brasileiro, que vai ter interação com o laboratório direto, esse é um outro ponto muito importante. Então, nós temos um canal de atendimento do médico e do nutricionista que você liga, que o profissional liga aqui, fala direto conosco, né? Então, é muito importante a interação do laboratório com o profissional de saúde que acompanha o paciente. Porque o profissional de saúde conhece o paciente, sabe onde ele mora, sabe quais são as condições de vida, os hábitos de vida e alimentares, os hábitos esportivos, ou seja, conhece a vida do paciente. E a gente conhece o que tem dentro do intestino do paciente. Quando os dois trocam ideia, a gente consegue elaborar uma conduta, a conduta mais adequada possível para aquele paciente. E isso só pode acontecer num laboratório aqui. É uma consultoria científica, né? Nós somos uma consultoria científica. E vocês atendem pacientes do Brasil todo, né? Por essa facilidade da amostra ser recolhida na casa do paciente, ele entrega e vocês conseguem fazer esse atendimento, certo? Exatamente. O paciente pode comprar nosso exame pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo site direto, pode comprar, pagar pelo site. Ele recebe o kit na casa dele, faz a autocoleta, a gente garante a logística reversa, o material chega no nosso laboratório e depois de 15 dias ele está com o resultado já. Vou te fazer a última pergunta, já que a gente já está chegando ao final do nosso tempo. Saúde intestinal é um mundo, né? A gente vê publicações sendo, né, feitas todos os dias. Eu vi agora no seu LinkedIn que vocês, como Bioma Forme, ganharam um prêmio, né, entre as 20 melhores startups de saúde do ano passado. Aliás, parabéns, muito legal isso. O que vocês projetam agora para esse ano? O que vai vir de novidade nessa área? Essa é uma ótima pergunta. Esse ano, a novidade vai ser grande. A gente vai desenvolver, e já estamos desenvolvendo, ferramentas de bioinformática, ferramentas de algoritmos computadorizados, que irão integrar os resultados da microbiota intestinal com os resultados de outros exames genéticos. Inclusive, o exame de hipersensibilidade alimentar não é um exame genético, é um exame imunológico, mas que a gente também vai integrar. Então, a nossa expectativa para esse ano é começar a gerar resultados integrados. Então, como é que eu potencializo o meu entendimento sobre o paciente, a minha elaboração da conduta terapêutica mais perfeita para aquele paciente, a partir de resultados de diferentes testes integrados, utilizando ferramentas de inteligência artificial e de aprendizado de máquina. Nossa, bárbaro. Legal, né? Muito. Imagina o volume de dados que vocês vão ter até para publicar depois. Enorme. Vai ser maravilhoso. Nós estamos muito empolgados com isso. Muito legal. Rafael, muito obrigada pelo seu tempo, viu? Obrigada por conversar com a gente. Eu vou encerrar a gravação, vou pedir que você fique só mais um instante aqui. Tá bom.